Será que nós somos contagiantes assim? Será que nós espalhamos o que é ser uma comunidade viral para as outras pessoas? Será que espalhamos o Evangelho no nosso dia a dia? Será que nossa comunidade tem esse potencial? Eu acredito que sim. Eu acredito que cada um de vocês tem habilidade, tem o talento de poder impactar vidas depois de vocês sair daqui. Cada um de vocês sabe o que Jesus fez por você. E sabe como isso te impactou. E tem muita gente lá fora que ainda não sabe disso. E falta alguém só falar para eles. Isso é ser uma comunidade viral. Aqui dentro, mas também contagiante por fora. Que as pessoas veem o que a gente está falando aqui e querem saber um pouco mais. Querem passar tempo conosco. Nós temos olhado o que é ser uma comunidade viral nesses últimos 4 semanas. Nós temos olhado as bases de uma comunidade viral, que era a centralidade da palavra, relacionamentos significativos, dependência em Deus e o impacto da cruz. Depois nós vimos a marca de uma comunidade viral. A marca de uma comunidade viral é amor mútuo. Esse cuidado que nós temos um com o outro. E na semana passada nós vimos a dinâmica de uma comunidade viral que deve ter constância, que deve ter dinâmica dentro dela, mensagem e resultado. Mas a minha pergunta para nós hoje, o que adianta tudo isso? Se nosso propósito de ser uma comunidade viral não está no lugar certo.
O que adianta a gente ter a base, ter a marca, ter a dinâmica, se nosso motivo só for para encher esse lugar de gente? Por que estamos fazendo isso? Por que você está aqui hoje? Por que você está junto conosco nessa caminhada? Essas perguntas são difíceis, mas devem ser feitas por cada um de nós. Você já fez essa pergunta antes? Por que nós queremos ser uma comunidade viral? Eu queria deixar claro para vocês o seguinte: a resposta para essa pergunta é tão importante que, se esse propósito não estiver presente numa igreja que se diz seguir Jesus, todas as demais não servem para absolutamente nada. A única coisa que vai legitimar todas as marcas anteriores é a igreja estar comprometida com promoção da glória de Deus. A igreja precisa constantemente lembrar homens e mulheres que querem seguir Jesus, que a espiritualidade cristã não tem nada a ver com Deus existir para nós, mas sim nós existirmos para Deus. Não tem a ver com Deus a serviço das nossas demandas, mas tem a ver sim com homens e mulheres debaixo e sujeitos aos princípios da vontade de Deus. Portanto, eu queria chamar a memória de vocês um filme antigo, da minha época talvez, dos anos 80, mas também como um exemplo histórico, para você guardar durante nossa conversa hoje, de um homem que entendia o que era viver para a glória de Deus. O exemplo de um cristão comprometido com isso. No filme Carruagens de Fogo, retrata a história de dois jovens. Um deles é Harold Abrahams. O Harold era um judeu, atleta judeu, estudante da Universidade de Cambridge, e altamente ambicioso. O outro jovem que pertence a essa história, o nome dele é Eric Liddell. O Eric Liddell, diferentemente do anterior, era um jovem cristão que era filho de missionário dos seus pais na China, presbiterianos. Estudava na Universidade de Edimburgo e tinha como motivação maior na vida o desejo intenso de fazer a vontade de Deus em todas as suas atividades, em todas as suas opções, através de toda a sua vida. Interessante que a história desses dois jovens se encontra em Paris em 1924, das Olimpíadas, quando Harold Abrahams e Eric Liddell vão competir, apesar de fazerem parte da mesma equipe britânica. Eles vão competir para saber quem era o homem mais rápido naquela época. Não era o Usain Bolt lá atrás, não, tá, gente? 1924, não. Era esses dois que estavam disputando isso. Harold Abraham primeiro ganhou uma medalha de prata, na prova de 4 por 100. Depois, na prova de 200, ele ficou em sexto lugar. E a sua única medalha de ouro em Jogos Olímpicos aconteceu na corrida de 100 metros rasos. No entanto, ele ganhou essa medalha, dizem os historiadores, por uma única razão. Eric Liddell, quando ficou sabendo que as eliminatórias da prova de 100 metros rasos iria acontecer num domingo, ele, sendo um bom presbiteriano, decide abandonar a competição.
Ele era especialista na corrida de 100 metros. E desejava tanto quanto Harold a medalha de ouro. Mas por uma questão de submissão a Deus, ele decide abandonar a competição. E Harold Abraham ganha a sua única medalha de ouro. No entanto, o Comitê Olímpico tinha Eric Liddell como um jovem tão promissor e preocupado com essa decisão. Eles ofereceram a ele a oportunidade de correr a prova dos 400 metros. Ele não estava preparado para esse tipo de corrida. Não tinha treinado para isso. E ele teria que disputar 2 eliminatórias antes de conseguir chegar no final. O que acontece é que Eric Liddell, nesta prova para a qual ele não estava preparado e não era especialista, corre e ganha a medalha de ouro com um tempo de 47,6 segundos, batendo o novo recorde mundial. Passado o período das Olimpíadas, nós acompanhando o Eric Liddell, no ano seguinte ele decide ir para a China e ser missionário para o resto da sua vida. Lá ele encontra sua esposa, tem 3 filhos, vive de 1925 a 1943 como missionário na China. Em 1941, ele tem que ser separado da sua esposa e por uma razão. O exército japonês invadiu a China e a situação da China ficou muito instável. Então ele manda a sua esposa e seus filhos para o Canadá. Mal sabe que ele jamais os veria novamente. Por quê? Porque em 1943, ele é preso pelo exército japonês, colocado num campo de concentração. Em 1945, 2 anos depois, ele morre vítima de um surto de febre tifoide e um tumor cerebral. Mas ele morre tendo a plena consciência de que sua vida foi usada para a glória de Deus. Eric Liddell, seja como atleta ou como missionário, tornou-se um grande exemplo do que significa viver uma vida para a glória de Deus. Numa das cenas mais emocionantes desse filme, mostra Eric Liddell correndo a prova dos 400 e alguns trechos do seu diário são destacados. E um trecho fantástico que ele fala que mostra enquanto ele está correndo. Ele fala: quando eu corro, eu posso sentir o prazer de Deus em mim. Deus tem prazer quando eu corro. Em outras palavras, quando eu corro na história, Deus sorri da eternidade para mim. Quando uma igreja vive na história, para a honra e glória de Deus, Deus sorri da eternidade. Quando cristãos, homens e mulheres, correm na história, para a glória, não deles, mas para a glória de Deus, Deus da eternidade sorri. O que é glória? Vem da palavra doxa, no grego. Quer dizer majestade, opinião boa sobre alguém, resultando em louvor e honra. Nós, humanos, somos aptos a glorificar algo na nossa vida. Nós gostamos de fazer isso. Ter boa opinião sobre algo ou alguém, ou prestar homenagem, talvez até cultuar às vezes a essas coisas. E nascemos com isso. Eu tenho um sobrinho que é doido por super-heróis. Qualquer super-herói que você falar, ele pode citar trechos do filme. Ele gosta demais. Ele tem aquela voz do Batman. Eu sou o Batman. Faz direitinho. Porque ele glorifica essas coisas na vida dele. Homenageia essas coisas. Presta homenagem.
Quando eu era adolescente, eu fazia a mesma coisa. Eu gostava de praticar esportes. Eu gostava de um basquete. Eu fui ensinado, eu não posso falar jogar uma bola, porque vocês vão achar que eu só jogo futebol. Jogar um basquetebol. E eu glorificava um cara na minha adolescência. Um cara que mostrava a língua cada vez que ele jogava, que pulava de um lado da quadra para o outro lado da quadra. Eu imitava tudo que ele fazia, os movimentos, as jogadas. Por quê? Porque eu gostava dele. Homenageava ele, tentando ser igual a ele. Quando somos jovens e adultos, nós muitas vezes glorificamos pessoas que têm fama e dinheiro, que são bem-sucedidos. Bill Gates, Abílio Diniz, os irmãos Marinho, Trump não pode não. Cada etapa da nossa vida tem pessoas que nós glorificamos. E muitas vezes nós nos encontramos no templo desses lugares, de negócios, ginásios, arenas, e nós quase gritamos: glória ao Michael Jordan, glória ao Bill Gates. Vocês que gostam de música, talvez, glória a Roberto Carlos. Tá meio antepassado isso, tá? Não sei. Mas as pessoas fazem isso. Quando torcemos para a seleção de futebol, quando gritamos na rua o nome dos nossos políticos favoritos. Se não tivermos cuidado, podemos até fazer isso aqui, nesse meio, na igreja. Glória ao pastor Fernando. Pela pregação da palavra hoje. Glória ao Jay, dos grupos de vida. Ou a gente até pode fazer isso com a igreja. Glória à comunidade de aliança. Só aqui que tem salvação. E temos que ter muito cuidado com essa coisa de prestar homenagem e para quem nós estamos vivendo. Por que nós fazemos isso? Porque é muito mais a gente glorificar pessoas reais. É muito mais fácil eu ver a pessoa e ter um contato com essa pessoa. Eles são mais reais do que Deus, muitas vezes. Michael Jordan é mais real do que Deus, às vezes. Eu vejo ele. Roberto Carlos é mais real do que Deus. Neymar talvez é mais real do que Deus. Por quê? Porque nós vemos eles. Até podemos chegar perto deles. É muito mais fácil glorificar alguém que nós vemos e podemos chegar perto do que a Deus que não vemos e achamos que não podemos chegar perto. Por isso, em Efésios, Paulo lida com a questão da igreja de uma forma brilhante. Se você nunca leu a carta de Efésios, é uma carta, 6 capítulos, muito bom para você ler. Para você saber quem você é em Cristo. Se você tem dúvida de quem você é, se você tem dúvidas sobre como você deve agir, Efésios é uma ótima carta para você ler. Porque nessa carta, Paulo explica claramente quem nós somos em Cristo. E nos primeiros 3 capítulos, ele vai explicando o papel da igreja e quem nós somos em Cristo. E ele termina essa parte com versículos marcantes para nós como igreja. A questão da glória de Deus é tão importante, mas tão esquecida nos dias de hoje, que o apóstolo Paulo fala assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória, aonde? Na igreja,
e em Cristo Jesus. Quando? Por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. A Ele seja a glória onde? Na igreja. E em Cristo Jesus. Quando? Por todas as gerações. Não fala, a Ele seja a glória nos pastores, a Ele seja a glória numa comunidade só. Fala da igreja universal, não universal que vocês estão pensando. A universal em si, uma igreja completa, do mundo inteiro. A igreja como um todo, a noiva de Cristo. Mas por que é difícil entender isso como igreja? Que nosso propósito maior é glorificar a Deus. Temos hoje talvez duas disfunções no nosso cristianismo que desvia a comunidade viral desse propósito. Primeiro, a disfunção de caráter institucional. Não, tá errado isso, não tá? Institucional, tá certo? Tá bom. Por exemplo, quando a igreja passa a viver a serviço de sua sobrevivência ou memória. Vamos entrar um pouco mais nisso. Toda a igreja nasce com a motivação de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho de Cristo, na cidade, na região, no estado. Mas com o passar dos anos, essa igreja envelhece. E as forças são mudadas para manter a igreja e a memória. Obrigado. A memória dessa igreja. Ao invés de renovar as forças para continuar sendo relevante na cidade, repensar as estratégias e manter o foco. Nós nos tornamos uma igreja em manutenção. Uma igreja em manutenção é uma igreja que quer manter todo mundo feliz, que quer manter todo mundo bem, que não quer sair desse lugar aqui, que quer que vocês permaneçam com a gente para sempre. E aí essa igreja perde o foco, porque o foco deixa de ser para a glória de Deus, e passa a ser a sobrevivência da instituição. Passa a ser manter a memória de uma igreja que era boa antigamente. Uma outra versão desse problema institucional é quando a igreja passa a viver a serviço da sua autopromoção e propagação. Aí o perigo reside em igrejas mais jovens, igrejas que nascem com o ímpeto de anunciar o Evangelho, começam a alcançar as pessoas, o número da sua membresia começa a crescer, e de repente essa igreja começa a ser tentada a criar, ou a elaborar as metodologias, colocar no papel as suas estratégias, criar livros para as outras pessoas ler o que nós estamos fazendo, e criar conferências para que pessoas podem imitar o que nós estamos fazendo. E de repente essa igreja que começou para a glória de Deus, existe somente para a sua autopromoção e para a sua autoafirmação e propagação. E nós, como comunidade, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque a linha é muito tênue entre nós estarmos engajados na missão que Jesus nos deu e nos tornarmos uma igreja preocupada com a autopropagação da marca, da grife. Gente, a igreja deve iluminar Deus. Iluminar e glorificar somente a Deus. Como um holofote. O que um holofote faz? Coloque o foco em determinado lugar. A questão não é quão grande a igreja é,
quão famosa a igreja é, quão legal a igreja é. A grande questão é quanto essa igreja está glorificando a Deus, através do que ela faz, através do que ela fala, através das suas opções. Não adianta ser uma comunidade viral se o que estamos espalhando é só o nosso nome, porque isso não vai ter um impacto. Essa comunidade aqui, gente, não é nada. Nós somos somente um holofote. Olha para o foco do holofote. E o foco do holofote deve ser Deus. Enquanto a gente estiver fazendo tudo que a gente faz, falando tudo que a gente fala e servindo a Deus, com essa motivação, Ele vai continuar a abençoar essa comunidade. Mas quando nós viramos o holofote para nós mesmos como comunidade, como igreja, e começarmos a autopropagar uma marca da comunidade de aliança, a grife, a comunidade de aliança, as nossas metodologias, as nossas estratégias, os nossos formatos, daí nós nos perdemos, e perdemos a relevância da missão. Uma segunda disfunção que nós encontramos é um pouco mais voltado ao coração, um caráter mais pessoal. É quando desenvolvemos uma teologia de Deus a serviço do nosso sucesso. E essa teologia é muito mais comum do que você imagina. Essa teologia vai nos impregnando, nos envolvendo, está presente em vários lugares. Quando você liga a televisão e assiste um pregador evangélico, 9 dos 10 normalmente estão falando sobre um Deus ao nosso serviço. Quando você liga o rádio e escuta um pregador evangélico, é a mesma coisa. Você vai ouvir essa teologia deformada de que Deus está a nosso serviço. E não nós a serviço de Deus. Essa teologia do Deus a serviço do nosso sucesso, a pessoa sabe que alguém tem quando algumas perguntas começam a emerger. Por exemplo, por que Deus não fez as coisas como eu tinha planejado? Por que Deus não abençoou aquela minha decisão? Por que Deus não permitiu que as coisas acontecessem como eu queria? Por que Deus não fez as coisas assim, assado? Sabe o que existe por trás dessas perguntas? Essa teologia de Deus a serviço do nosso próprio sucesso. Deus existe, sabe para quê? Para mim. Para me servir. Acaba sendo aquele gênio da lanterna, do abajur. É abajur? Não. Lâmpada. Que a gente esfrega ela quando a gente quer alguma coisa e Ele tem que responder e ceder o nosso pedido. Mas na Bíblia, nós encontramos o oposto disso. Quando nós lemos a história de Jó, a pergunta ali no livro de Jó não é: irá Deus livrar Jó daquele sofrimento? A grande pergunta é: irá Jó glorificar a Deus, mesmo em face ao sofrimento? Quando nós lemos a história de Daniel e os jovens na Babilônia, a grande pergunta não é: irá Deus livrar aquele jovem da fornalha e fogo? A grande pergunta é: aqueles jovens glorificarão a Deus mesmo diante da fornalha, da cova dos leões? A grande pergunta para nós
para cada um de nós. Não é? Irá Deus nos livrar dessa enfermidade? Irá Deus resolver esse meu problema? Irá Deus resolver a questão do nosso casamento? Irá Deus solucionar um problema financeiro que eu estou tendo? Não. A grande pergunta que ronda as nossas vidas e que tem sido esquecido por muitos, daqueles que se dizem discípulos de Cristo, é: iremos nós glorificar a Deus mesmo se Ele disser não para as nossas orações? Nós vamos continuar a glorificar a Deus mesmo que Ele negue seguir os nossos planos? Iremos nós continuar a glorificar a Deus mesmo que a enfermidade não vá embora? Mesmo que o problema conjugal não se resolva? Mesmo que o problema financeiro não se vá? Sei que nós estamos num momento difícil, como um país e como um mundo. Muita coisa que não conseguimos entender. Mas a grande pergunta que Deus está fazendo para cada um de nós hoje é se nós vamos realmente continuar glorificando Ele, mesmo no meio das crises que nós temos, mesmo no meio das dificuldades que cada um de nós enfrentamos. Ainda assim, nós vamos glorificar a Deus? Mesmo que Dilma está no poder, mesmo que Temer está no poder, mesmo que o Trump está no poder, ainda assim eu vou glorificar a Deus? Será que nós estamos prontos para responder essas perguntas? Se você pegar o Evangelho de João, você vai perceber uma coisa com Jesus. Que ele entendia o propósito da vida dele. Em João 17:4, Jesus, orando para Deus, fala: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Jesus via o completar da sua obra na terra como um instrumento de glória, da glória de Deus. Mesmo que ele teve que morrer na cruz por meus pecados, ele estava pronto para glorificar Deus. E um pouco antes, em João 15, ainda falando: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. O fato de nós entender que precisamos glorificar a Deus mesmo no meio das nossas dificuldades, isso que glorifica a Deus. Vocês percebem a lógica? Jesus entrou na história, viveu na história, obedeceu e cumpriu a sua missão por uma única razão: glorificar o Pai. E quando Ele envia os seus discípulos para que através dos tempos, por todas as gerações, os seus discípulos vivam a missão, a intenção de Jesus é que seus discípulos vivam para a glória do Pai. Se lembra a primeira parte do versículo de Efésios? Porque nós queremos ter certeza que temos esse propósito na comunidade de aliança? Qual a importância de fazer isso? Nesse versículo fala: aquele, Deus, que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. O único jeito dessa comunidade ser viral e expandir mais e mais é baseando nossa vida como igreja em glorificar o Pai.
Por quê? Porque nós entendemos que Ele é o único que pode fazer infinitamente mais aqui em Lagoa Santa. Ele é o único que é capaz de fazer mais do que pensamos aqui na comunidade de Aliança. Ele é o único que pode abrir outras igrejas em Divinópolis, em BH, em Sete Lagoas, em Vila Maria. Infinitamente mais do que nós pensamos, se nós glorificamos a Ele. Quando nós entendemos quem está no controle, quando glorificamos o Pai, Ele é capaz de fazer tudo isso. Aí que essa comunidade vai se tornar uma comunidade viral. Que ninguém pode segurar, que ninguém vai poder conter, porque nós estamos glorificando o Pai. Queria que nós refletíssemos em algumas perguntas para hoje. Em nossas vidas, nós temos optado por uma vida para Deus, ou nós temos buscado um Deus para as nossas vidas? Eu quero que você faça essa pergunta hoje. Você tem optado por uma vida para Deus? Ou você tem buscado um Deus para seus problemas, suas dificuldades? Essas duas coisas são muito diferentes. Porque olha o motivo do nosso coração. De servir a Deus ou a Deus nos servir. Uma igreja comprometida com a glória de Deus tem que ser formada por pessoas que tomaram uma decisão séria. A decisão dos amigos de Daniel, quando eles estão prestes a serem jogados na fornalha, e eles viram os oficiais do rei e dizem assim: se Deus quiser nos livrar dessa fornalha, nós vamos glorificá-lo porque Ele é Deus. Se Deus não quiser nos livrar dessa fornalha, nós ainda vamos glorificar a Deus. Porque Ele continua sendo Deus. E ponto final. Você tem coragem de fazer parte dessa comunidade? Com essa atitude? Só continua nessa igreja quem de fato o Espírito Santo convencer, porque esta é uma antipropaganda para nós. Segunda pergunta. Como igreja, comunidade dos discípulos de Cristo, temos nos identificado com as opções do nosso Mestre? Porque o nosso Mestre fez a seguinte opção: a minha vida vai ser usada para a glória de Deus. Mesmo diante do sofrimento, eu não vou mudar a rota. Eu quero viver para a glória de Deus. Eu não existo para mim. Eu existo para Deus. A postura que eu quero ter na vida é uma postura de servo, que entende que Deus está no controle e que Ele vai nos levar e colocar em situações onde Ele quer que nós estejamos. Para quê? Para a glória dEle. Quando você vive sua vida, aonde você estiver, Deus sorri para você? Sabe por que eu gosto
de acompanhar vocês, porque eu gosto de lidar com os grupos de vida, porque eu sinto que quando eu estou fazendo isso, Deus está sorrindo por mim, para mim. Aonde você está trabalhando hoje? Que área que você trabalha? Quando você faz o melhor que você consiga fazer, você sente o sorrir de Deus sobre sua vida? Você tem vivido para a glória de Deus? Eu quero fazer parte de uma comunidade que não chama a atenção dos homens e das mulheres, mas chama a atenção de Deus. E essa é a igreja que é formada por homens e mulheres que, quando correm na história, Deus sorri na eternidade. Pai, obrigado por essa lembrança para cada um de nós, de olhar os motivos atrás do nosso coração, ver o que nós estamos fazendo, Pai. Se estamos promovendo a nós, ou se nós estamos promovendo o Senhor, glorificando o Senhor com a nossa vida. Começando hoje, Pai, e amanhã no trabalho para cada um, que conseguimos ser uma comunidade que glorifica o Teu nome, que mostra o foco das nossas vidas como o Senhor. Que o Senhor nos ajuda nisso, porque não é uma coisa fácil. Não é uma coisa natural. Mas temos que nos exercer a fazer isso, Pai. Continue com essa comunidade, nos mostrando o que o Senhor quer fazer e aonde o Senhor quer nos levar. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Não sei com vocês, mas essas últimas 4 semanas tem sido bom da gente poder partir o pão junto. Uma das coisas mais importantes desse partir é mostrar que nós somos unidos nisso. Nós estamos fazendo isso como um corpo, não como indivíduos perante Deus, mas como um corpo todo, mostrando a Ele que nós queremos ser usados por Ele e para Ele. Em João 17, Jesus fala na oração dele com Deus: minha oração não é apenas por eles, eu rogo também por aqueles que crerão em mim, as pessoas que ainda não entraram, por meio da mensagem deles, não da mensagem do Jay, do Fernando, a mensagem de vocês lá fora, para que todos sejam um, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Quando eu penso no que Jesus fez por mim, é fácil da gente só pensar no Jay, em cada um de nós. Mas quando Ele morreu para que nós tivéssemos um impacto no mundo lá fora, como um corpo unido, que não tem briguinhas, que não tem coisas que não são capazes de
resolver. Mas um corpo unido que entende a graça e perdão de Deus. Quero que nós tomamos hoje, talvez de uma forma um pouco diferente. Quero que você toma com alguém aqui hoje. Pode ser a esposa, marido, mas também pode ser um amigo, pessoa que você está acompanhado. E vocês pegarem juntos, para tomar junto, unidos, lembrando o que Jesus fez por cada um de nós. Pedir Camila e Tiago, que vocês passassem pão e cálice. E se você está sozinho, por favor, junte com alguém para tomar junto a ceia. Naquela noite, ele pegou o pão e partiu, falou: esse é meu corpo, partido por vocês. Faça isso em memória de mim. Vamos comer junto? E da mesma forma, ele pegou o cálice. Ele falou: essa é a nova aliança. Que estou fazendo com vocês. Tomamos com gratidão. Pai, obrigado por o teu sacrifício por cada um de nós. Que não deixemos de entender qual é o nosso propósito como discípulos de Jesus. De glorificar o Senhor, de direcionar as pessoas ao Senhor e de ser uma comunidade que foca no Senhor. Nos ajude cada vez mais a ter isso em mente, que através disso nós podemos glorificar o Rei. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Agora que o amor do nosso Pai, o sacrifício de Jesus naquela cruz e o consolo do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, hoje e para sempre. Amém. Boa semana para vocês.